Ei, Brumadinho, acorda, acorda, Brumadinho. Vamos acordar e vamos logo fazer uma viagem. Vamos para longe. Vamos até os Pampas. Hoje o Acorda Brumadinho vai até a Argentina conversar com um amigo, parceiro, muito querido, o dramaturgo Anderson Feliciano. Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Bom dia, Gi. Bom Bom dia. dia. Acorda, Brumadinho. É uma Acorda, alegria, Gi. Brumadinho. Vem ver a gente, vem escutar essas histórias Sim, que a gente tem vem para contar. prosear. Me conta uma coisa, o que você está Hum, fazendo aí? Aliás, aonde você está exatamente, Anderson? Tem alguns anos, né, que eu vivo entre a Argentina e o Brasil. Eu vim em 2014 para estudar e dessa vez eu aproveitei porque alguns amigos que são da região da Patagônia, enfim, programaram uma viagem para a gente conhecer essa região. Então, assim, eu estou viajando com eles. Agora eu estou na região de Rio Negro. Bacana. Eu queria aproveitar que a gente começou falando aí de onde você está, para resgatar uma conversa que já tivemos sobre os afro-argentinos, né? Isso, Aham. para muitas pessoas, e para mim foi, assim, durante um tempo, uma grande novidade perceber Uhum. a existência de um movimento afro-argentino que se manifesta não só na sociedade, mas também nas artes, no cinema, na Uhum. literatura. Como é que foi isso? Como é que foi esse encontro? Você já, quando você foi para a Argentina, você já sabia que existia essa possibilidade de troca ou foi uma descoberta que você fez aí? Foi uma descoberta, Gi. Na verdade, assim, né, na Argentina, o que acontece é que o que a história oficial conta é que todos os negros foram dizimados aí nas guerras pela febre amarela lá no início do século XVIII, enfim. Então toda essa é a história oficial, né? Oficial. Na Argentina não existem negros. Então quando eu cheguei era isso que me contavam, assim. E uma vez por acaso, ou não, porque eu não acho que nada seja por acaso, uma amiga me convidou para ir numa mostra que se chamava Cinema Afro-Argentino. Era uma mostra de cine afro-argentino. Isso em 2014, logo quando eu cheguei, assim, 6 meses depois. E foi muito importante, assim, porque eu conheci um antropólogo, que é o Frigério, e que investiga essa questão dos afro-argentinos. E nessa mostra tinha um documentário que se chamava A Comédia Negra de Buenos Aires. Enfim, eu não sou eu não me especializei em nada disso, né, da cultura afro-argentina, mas como o mestrado que eu estava fazendo era em dramaturgia, teatro, quando eu conheci a comédia negra, eu comecei a investigar o que seria essa produção artística em Buenos Aires, né? Então, para mim foi uma surpresa, porque na universidade não se fala, então, assim, dentro do que é a história do teatro argentino, a comédia negra de Buenos Aires não aparece, enfim. Então, como em toda parte, tentam invisibilizar, apagar essa história, porque a história oficial para eles fazem mais sentido, né? ¿Sabías que la mayor parte de la infantería del ejército de los Andes estaba integrada por soldados negros? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? Muchos eran esclavos que al ser incorporados en las tropas revolucionarias se convirtieron en libertos. Eso quería decir que después de años de servir en el ejército tenían su libertad. ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Você vê alguma similaridade com os processos brasileiros, com o processo que você viveu, por exemplo, na sua criação? De modo geral, sim. Essa ideia de apagar essas memórias ou não reconhecer o que foi a importância, né, dessa produção
negra na América Latina, sim. Claro, aí depois quando você vai compreendendo melhor, você vai aprofundando e entendendo algumas diferenças. No caso da Argentina, de fato, eles não têm uma população afro como em grande quantidade, como a gente tem. Então, isso faz com que seja mais difícil você ter acesso. Entende? No caso da produção brasileira, por mais que eles tentam, eu acho que, pelo menos aí, da minha experiência na academia, aí eu vou falar um pouco da academia com as artes, né, Adi? Uhum. Porque eu acho que, nesse sentido, eu tive oportunidades que outras pessoas talvez não tiveram. Eu falo isso porque, sei lá, eu sou de uma geração que é fruto do fã, por exemplo. Então, quando eu já comecei a trabalhar com arte, sei lá, né, você e outras pessoas, eu tenho muitas referências. Então, eu não cheguei, vamos dizer, no vazio como eu cheguei em Buenos Aires. Eu acho que essas oportunidades que eu tive no Brasil, na Argentina, elas são bem escassas, assim, porque ainda se fala muito pouco. Então, em 2014, quando eu entrei na universidade, a Comédia Negra de Buenos Aires não existiam ainda para ele. Então, Tá. fazer com que essas histórias, essas outras narrativas circulem é mais difícil ainda. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, o FAM é o Festival de Arte Negra Uhum. de Belo Horizonte, uma das coisas mais importantes, dos acontecimentos mais importantes das artes negras no mundo, né? O FAM, sempre desde que ele existe. Mas eu queria voltar a você e perguntar o seguinte: Uhum. a sua obra que eu conheço mais, ela tem um vínculo forte com a sua visão de família, sua percepção do seu entorno Uhum. mais próximo. Qual que foi o impacto que teve você ir para tão longe assim? Você foi e carregou a Uhum. família junto? Como é que foi esse distanciamento físico e cultural Uhum. na sua obra, assim, no seu Sim. processo criativo? Na verdade, acho que isso só me fortaleceu, entendeu, Adi? Porque essa, esse aspecto da minha poética serviu como alicerce, assim. Então, tudo que eu fui vivendo foi ampliando. Eu acho que esse processo de ampliação, de dilatação, às vezes ele é doloroso, né? Porque algumas verdades precisam ser desconstruídas, coisas tiradas para fora. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que ele foi bonito, ele foi doloroso. Mas ele é base. Eu acho que tudo que foi vindo depois serviu para ampliar as relações, né? Então, assim, essa ideia de família, o que são esses vínculos, então tudo isso veio para fortalecer, assim. E, e acho que para gente que é artista isso é sempre um ganho, né? Porque quanto mais referências, quanto mais vivências você vai construindo, isso vai fortalecendo, assim. Então, eu acho que sempre foi importante entender que aí era a minha base, esse alicerce onde eu sempre posso voltar e daí, sei lá, criar essas parcerias poéticas, assim, né? Ou entender como elaborar essas relações poeticamente, só ampliou. O seu trabalho que nos uniu, quer dizer, do que eu me aproximei criativamente de você, ou antes que tudo aconteça, você trabalhava. Então, é uma peça, né? É uma peça que o Anderson escreveu, que eu e Zora Santos trabalhamos nela e fizemos algumas formas dessa peça acontecer. Uhum, Ali você colocava já os dois temas, vamos dizer, centrais, assim, enquanto uhum, assunto, enquanto tema mesmo da sua obra, que é a uhum. questão da negritude e a questão da sexualidade, né? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, e com essa referência na familiar, que eu acho isso muito interessante. Você fala Uhum, da sua família, fala do seu pai, do seu tio, da sua mãe, enfim, sim, das pessoas bem próximas, né? Como é que sim. é o impacto desse seu entorno ao se ver espelhado na obra ou como Uhum, inspiração da sua obra? Já que você mexe em entendi. coisas que são delicadas, né?
da sua família. Sim. E é curioso, Adi, porque eu vim também para a Argentina muito em função de finalizar a dissertação, né, desse mestrado que eu estou fazendo e que se já estende, já são mais de 5 anos, e no processo foram aparecendo outras prioridades, eu fui sempre deixando aí de lado. Então, dessa vez eu vim com o objetivo de finalizar o mestrado que eu estou fazendo, né, em dramaturgia. E é bem curioso que essa semana eu estava lendo coisas sobre autoficção, enfim, essas questões todas. Aí eu estou até aqui com um livro, que é esse, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, que é da Saidiya Hartman, Uhum. onde ela vai falar de fabulação crítica, assim. Eu, sei lá, eu acho que no início tudo isso que hoje faz parte, talvez, da minha poética, surgiu de uma maneira, acho que no início, bem despretensiosa. Acho que hoje eu tenho um entendimento melhor de como elaboro essas questões. Então, enfim, essa ideia de fabulação crítica, para mim, nesse momento, tem sido muito importante, assim, porque eu acho que isso me dá a ideia da dimensão do que é esse arquivo familiar, ou que são essas memórias que eu venho elaborando, e, e também me permite um distanciamento para entender um pouco também essas questões formais que me interessam trabalhar na minha poética, né? Então, eu acho que hoje entender isso, esse material, ao mesmo tempo que ele é muito pessoal, ele é muito familiar, ele, ele também é coletivo, ele também pode sensibilizar muitas outras pessoas, né? Então, é bonito, é desafiador, às vezes assustador, porque elaborar exige, pelo menos é um processo que exige muito de mim, mas faz com que eu me sinta cada vez mais também estimulado assim a, a buscar aí nessa tensionar essa relação forma conteúdo, que é isso, não me interessa contar a história da minha família ou falar das minhas questões, né, tanto raciais quanto sexuais no mundo, mas sim encontrar formas de elaborar tudo isso para que de alguma maneira isso, sei lá, sensibilize ou abra espaço de diálogo para outras pessoas, assim. Então acaba me estimulando muito. Você enviou os seus livros recentes para mim, Ah, e aqui nesse tropeço tem essa foto aqui, com meu vamos ver se pai, né? fica. É você com seu pai, né? Sempre me disseram que pareço muito com meu pai. Esse Uhum. trabalho em particular, para mim, ele é muito especial, porque eu acho que aí, se é bom ou ruim, isso é outra coisa, mas o processo do Apologia número 3 foi muito interessante, porque eu fiz essa pesquisa, essa curadoria, então nessa época eu estava no mestrado, eu tinha uma disciplina que chamava Biodrama, que aqui na Argentina é bastante conhecido, assim, tem uma diretora que desenvolveu esse método, né, a Vivi Tella, e eu achei curioso, porque quando eu fui ter classes com ela, já eram elementos que eram recorrentes, assim, na minha pesquisa, né, eu acho que, e depois eu fui entender que, de modo geral, eu acho que faz parte da poética de muitos artistas negros, assim, eu acho que talvez esse exercício de elaborar outras paisagens a partir de questões particulares, muito Você individuais. falando assim, eu fico pensando, será que isso tem a ver com o fato da gente ter sido cortado lá atrás o nosso vínculo ancestral, assim, quer dizer, na Uhum. realidade, esse apagamento da nossa memória africana faz com que a gente Sim, fique mais atento à nossa memória familiar? sim. Eu acho, Todd, acredito muito nisso, assim, porque são essas paisagens, aí no meu caso, assim, acho que são essas paisagens também que vai nos fortalecendo enquanto indivíduos, sujeitos.
essa elaboração de uma, pelo menos quando eu penso na minha poética, foi assim, são paisagens que, e aí voltando, né, nessa ideia de fabulação crítica, assim, porque também não é pintar a terra do nunca, né, esse país, ou paisagens onde tudo é muito colorido, mas é paisagens talvez onde todas essas tensões, né, toda essa violência que foi projetada, e aí também poeticamente, né, sobre os nossos corpos, as nossas existências, possam ser ampliadas. Assim, eu estou gostando muito dessa ideia de ampliação. Um domingo de rua, mais um dia pela cidade. Ontem, feira do livro, vi um encontro na praça com um marinheiro. Vi como ele se encantou com a conversa, que parecia despertar sua imaginação para mares, outros lugares e desafios. Que curioso é o encontro na vida com figuras que lembram o nosso mundo ficcional. Quanto a mim, confesso que fiquei confusa e empolgada ao conversar com o rapaz. Faz tempo que eu não encontrava alguém tão direto. Algo de sua simplicidade, de sua objetividade me puxava para dentro das suas palavras, que eu pouco entendia, para dentro dos seus olhos sedutores. Havia um pouco de medo e muita vontade. Era diferente e era bom. Fumamos e bebemos vinho na praça, tendo o menino como espectador aparentemente tímido e distante. Eu me deliciava com as palavras toscas que um marinheiro me dizia discretamente em portunhol e simulava uma posição que só admitia nesses momentos. Aquela tarde de encontro e de viagens na praça, em frente à feira de livros repleta de crianças, é uma lembrança que guardarei comigo. Hoje voltamos para comprar mais livros. Comemos empanadas e passeamos. Ele descobriu minha câmera e tem gostado de filmar espaços vazios. De vez em quando brinca que está filmando meu rosto e eu finjo timidez. Faço careta, simulo que desfaleço e o encaro. Neste momento, a brincadeira se encerra. Estar com ele todo esse tempo me leva a pensar muito no meu pai. Como se parecem. Aquele respiro antes de explicar as coisas é dele. O jeito de franzir a testa quando não compreende o que eu digo, também. Além desse então que usa para puxar conversa. Mas o silêncio do menino é diferente. Dominantemente afetivo. Me conforta, me desafia. Eu não temo o seu silêncio. Talvez por isso sua companhia não me sufoque. Além do Tropeço, né, que é esse livro que tinha a foto do seu pai, você mandou junto o Início. E no Início você tem aqui uma parceria, né, com o Mário Rosa. Como é que é essa coisa de escrever em parceria? No Tropeço, o Mário também é muito parceiro. Quase todas as obras, que o Tropeço ele é composto por 3 obras, e aí é o que eu estou tentando pensar na dissertação, porque o Tropeço ele é resultado, né, da minha pesquisa. Então eu estou tentando pensar em algo que eu estou chamando de dramaturgia arquipélago, né? Que é pensando um pouco na poética do Glissant, nessa ideia da poética da relação, né? Que o Glissant vai falar que, claro, lá para o pessoal do Caribe, né? Onde eles vivem nessas ilhas, que esse pensamento afrodiaspórico é um pensamento arquipélago, em oposição a essa ideia de um pensamento continental, universal. E essa imagem dos arquipélagos me parecia muito bonita para pensar uma dramaturgia ou uma poética que é em relação, assim, né? Então, a estrutura do Tropeço na minha cabeça, era a ideia de um arquipélago construído por algumas ilhas. E eu acho que o Mário foi muito importante nesse processo. A maioria dessas obras ele dirigiu, então ele estava acompanhando o processo. Então, quando a gente decide nos unir para escrever o Tropeço, a gente já tinha uma afinidade, o que não quer dizer que foi um processo tranquilo, porque somos pessoas bem diferentes, então em vários momentos foi super tenso, assim, porque
escrever, que para mim é um ato, um gesto muito solitário, com outra pessoa foi desafiante, mas bonito também, porque aí pressupõe-se que você tem que estar atento ao outro, a ouvir o que o outro está dizendo. Muitas vezes você precisa recuar, muitas vezes vai ser o que o outro deseja. Então acaba sendo uma relação bonita, assim. Uhum. O resultado do início é muito bonito, porque eu acho que diz das relações, do modo que eu quero me relacionar com as pessoas, assim, no mundo também. Quer se aproximando, quer se afastando, quer não fugindo das tensões, quer saber o momento de impor o que eu quero, mas também de entender que para que as coisas aconteçam, eu preciso dar abertura para que o outro pensa, o que ele deseja, ou o caminho que ele quer seguir. Eu acho que isso foi, quando eu vejo o livro hoje, e satisfeito com o resultado que foi, diz muito do que construí com o Mário, assim, e que é de uma relação já de décadas, assim, uma relação que a gente vem construindo. Isso Quando você uma vê alegria. os atores falando o seu texto, você acha que existe uma sincronia já, assim, vamos dizer, a forma de, quando você ouve seu texto sendo dito, você se sente contemplado ou você acha que a gente ainda precisa correr atrás Bacana. de achar. Porque a gente, como ator e como diretor, o que a gente adora é autor Uhum. morto, porque aí a gente não. Porque Faz o o que cara quer, já né? não vai dar palpite no que a gente vai fazer. Então, agora, como é que é isso? Aham. Quando você, como um autor, também um performer, né? Você também faz Uhum. performance, enfim, você é um cara que Uhum. está na. Quando você ouve seus textos falados por outros, você se sente contemplado ou você acha que ainda a gente Uhum. precisa estudar mais? No projeto artístico que eu venho construindo, eu acho que eu sou muito. Não sei se a palavra seria bem privilegiado, assim, mas é um processo que me alegra muito porque, principalmente nos últimos 8 anos, eu tive o prazer, assim, de ver muita coisa que eu escrevi sendo performada, atuada, representada. Então, e aí já vivi várias experiências, assim, do, de odiar a amar profundamente, entendeu? E aí também acho que isso foi me dando uma uma outra percepção das coisas, no sentido de que nem sempre vai ser como eu quero, como eu imagino. Eu sou um tipo de dramaturgo que acho que 95% dos projetos que trabalharam com o meu texto eu acompanho tudo, então eu não sou. Eu já tive o processo, né, que eu escrevo, as pessoas pegam e fazem, mas na maioria das vezes eu acompanho tudo. Então, eu tento estabelecer sempre um espaço assim para que o artista tenha autonomia para desenvolver o que ele entende a partir do texto, ou com o texto, a gente aí dialogando. E de verdade, na maioria das vezes é sempre satisfatório, assim. E é bonito, porque também sou sempre surpreendido, assim. Porque às vezes eu imagino uma coisa, alguém pega, faz uma outra coisa e me surpreende muito, assim. Eu lembro uma vez, e é muito curioso, né, porque, sim, que nem você comentou, eu acho que tem algumas questões que são fundamentais para pensar a minha poética, assim, essa questão da racialidade, como, sei lá, é ser um sujeito, uma bicha preta e migrando pelo mundo, assim. E aí eu lembro quando eu cheguei em Buenos Aires, eu escrevi um texto que se chamava Aquele dia depois do pôr do sol. E nesse texto, eu trabalhava, enfim, há muitos anos, assim, eu trabalhava com uma metáfora que era do bonsai, assim. Eu não conhecia, até então eu não conhecia como era o processo e eu não sabia que era tão violento assim, né? A gente vê as árvores assim, os bonsais, mas aquele processo para aquela árvore, que é uma árvore como qualquer outra, né, como essa gigante que está aqui atrás de mim, o processo para ele ficar pequeno é muito violento, né? Porque tem que cortar as raízes, podar os galhos, podar as folhas.
E aí eu não sei por que nesse momento eu falei, eu acho que me parece uma metáfora interessante para pensar a minha condição no mundo, né? Então, eu, enquanto esse sujeito negro, bicha, sei lá, tudo isso que me atravessava, essa metáfora do bonsai me parecia interessante, né? E essa sociedade que o tempo inteiro tenta nos podar, nos fazer seres pequenos. Enfim, viajei nessa ideia. Aí um amigo chileno fez a gente montou esse trabalho em Buenos Aires e foi muito curioso porque uma amiga, que hoje é uma amiga, é uma artista italiana, ela viu o trabalho e depois ela veio chorando assim conversar comigo, porque ela falou: "Ah, eu me identifiquei muito com, né, eu, por mais que eu seja uma mulher, sei lá, né, italiana, branca, eu acho que tinha questões aí que diz muito também da minha condição, né, enquanto mulher no mundo, sei lá". E ela se identificou e depois ela traduziu esse texto para o italiano e fez esse trabalho, a mesma obra, entendeu? Para mim foi uma surpresa assim, vê-la fazendo esse trabalho, porque é óbvio, estava aí o que era algo da minha poética, mas teve uma ampliação também que a princípio talvez eu não entendesse, sei lá, mas que o resultado final me agradou muito. Então, enquanto artista, eu acho que isso de estar sempre experimentando, que as pessoas se interessem pelo meu texto é Esse bonito, é o caso, porque a universalidade da obra, né? Aí já não é sim, mais tem, tão só sua, né? Já ganhou o mundo. exatamente. Anderson, a gente está chegando aqui no nosso momento quase final aqui do nosso encontro de hoje. Nossa, Eu te pergunto o seguinte, depois a gente volta para conversar mais, mas sim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito desafiador, né? Que é o momento do Brasil. Você vai voltar para casa? Qual que é a sua sim. expectativa para esses próximos anos? Você acha que essa mudança política que aconteceu na gestão, a eleição do presidente Lula, a Uhum, indicação da Marielle, da irmã da Aniele uhum, Franco para a secretaria, a indicação da Margarete Menezes para ser ministra da Cultura, uhum, a Aniele para ministra da Igualdade Racial, a Sônia Guajajara como ministra dos povos originários, enfim. Você acha que essa mudança institucional ela a gente tem que o que a gente tem que fazer? Qual que é o para casa de 2023? sim. Sim, Agi, eu volto e estou muito desejoso, assim. Eu estou contente de estar aqui, mas desejoso de quando for o tempo voltar ao Brasil, porque eu acho que é um momento muito simbólico, assim. Eu não, sei lá, né? Eu acho que não dá para a gente ser ingênuo. A gente sabe que as estruturas elas se movimentam muito lentamente, mas ao mesmo tempo eu acho que essas pequenas revoluções precisam ser celebradas, assim. Então eu estou num momento de celebração. Eu acho que simbolicamente isso diz muito. Aqui com os meus amigos no dia da posse da Daniele, mas a Sônia a gente viu juntos assim. E foi tão bom celebrar isso. E foi muito bonito que um amigo me dizia assim, um amigo disse assim, parecia uma festa. Eu acho que a gente está carente de festa, acho que a gente precisa celebrar simbolicamente os corpos nesses espaços. E eu, como eu falei, eu não sou ingênuo, mas eu quero acreditar que essas mudanças que a gente precisa vão acontecer. Eu acho que esse movimento que o presidente Lula fez, depois de tudo isso que aconteceu, de reagir muito prontamente e de fazer as coisas, não deixarem as coisas serem, mudarem de foco, eu acho que diz muito do que eu desejo também, assim. A gente vai resistir, a gente vai fazer com que, sei lá, não sei se essa expressão seria ideal, mas a gente vai sim fazer desses momentos algo para edificar outras coisas.
Então, eu estou muito confiante, de verdade, assim, animado. Eu estou aproveitando esse momento que eu estou num lugar mais tranquilo, bonito, assim, também para desenvolver um projeto de um outro livro. E acho que tudo que está acontecendo me inspira muito, assim, porque faz com que essa ideia de, poeticamente, de paisagens, onde a gente possa habitar, os nossos corpos possam serem menos violentados, é, faz com que essas imagens sejam importantes. Assim. Então, de ver a Sônia, ver a população indígena aí ocupando, dançando, simbolicamente isso é muito inspirador. E eu quero sim, eu vou estar aí, quero de alguma maneira fazer parte desse capítulo assim da história. Eu acho que Bacana é demais. A importante. gente fica aqui te esperando, vou lá para a rodoviária ficar te esperando você voltar. Pode. Sentadinho lá. Beleza. Bom, Eu sempre lembro de você com os vinhos de Mendonça que você falava. estamos esperando. Vou levar minha sacolinha na rodoviária para buscar minhas garrafas de vinho. Bacana, Uhum. muito obrigado, Anderson, por você estar aqui com a gente Imagina. hoje. Hoje nós Uhum. conversamos aqui com o Anderson Feliciano, parceiro, amigo querido, poeta, Uhum. performer, dramaturgo, que está lá na Argentina, mas vai voltar para a gente, para essa tarefa de reconstruir o Brasil que a gente está com ela. Né? Você que chegou Uhum. agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Dê um like, né? O like é aquele tinindo assim, para que os algoritmos nos identifiquem. A gente tem que fazer a pedagogia dos algoritmos, educar esses números para Total. que toda vez que aconteça uma coisa interessante, que tenha uma conversa boa, que a gente dê uma notícia que te interesse aqui na Rádio Guará, você seja notificado e a gente seja mais conhecido. O Acorda De Brumadinho años de de hoje servir en fica el por ejército, aqui, a gente tenían su se libertad. encontra.